Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 17 de novembro. A frente fria que chegará a São Paulo amanhã deve derrubar a temperatura na região metropolitana. As máximas devem cair entre 11 e 14 graus até segunda-feira, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e da Climatempo. Além da queda nos termômetros, a frente fria também deve provocar temporais com rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora na capital, no litoral e no Vale do Paraíba, segundo o IMET. Por conta do alerta para risco de temporal, o governo paulista montou um gabinete de crise. O grupo é formado por membros da Defesa Civil, da Sabesp e representantes das concessionárias de energia. E em Santa Catarina, a chuva não dá trégua. Novas tempestades causaram estragos entre o fim da noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira. Pelo menos 2 pessoas morreram e há risco de novos temporais e chuva volumosa com rajadas de vento e enxurradas ao longo do dia. A quinta-feira foi marcada por tempestades severas no sul do Brasil e a expectativa é de que a sexta-feira seja de fortes chuvas, quedas de granizo e rajadas de ventos em diversas cidades de Santa Catarina. Entre o fim da noite de quinta e a madrugada desta sexta-feira, cidades do Oeste e Vale do Itajaí foram as mais afetadas, com enchentes, alagamentos, queda de árvores e destelhamentos. Em Blumenau e Rio do Sul, os rios subiram e as cidades vivem em situação de enchente. O mesmo ocorreu em Brusque, que chegou a cancelar as aulas municipais nesta sexta. Também houve queda de granizo em algumas áreas do estado. 2 pessoas morreram depois que o carro em que estavam afundara em uma área alagada. Em Florianópolis, uma casa de madeira desabou por conta do grande volume de chuva no bairro Agronômica. Já em Lages, na Serra, outra casa foi atingida por um deslizamento de terra. O mau tempo é resultado da influência de uma frente fria e do fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica. Há risco de novos temporais e chuva volumosa com rajadas de vento e enxurradas ao longo desta sexta-feira. Meu Deus! E diante da atual onda de calor, o país tem registrado um aumento do consumo de energia. Com isso, o operador nacional do sistema elétrico acionou as usinas térmicas para dar conta do aumento da demanda. Usinas térmicas costumam ser acionadas quando os reservatórios das hidrelétricas estão em baixa, o que não é o caso agora. Desta vez, as térmicas entraram em cena por causa do aumento da demanda, provocado pela nova onda de calor, que inclusive alcançou seu pico na última segunda-feira. A produção das usinas térmicas vinha mantendo um padrão médio em torno de 7.000 megawatts por dia. No dia 13 de novembro, quando houve o recorde na demanda, a produção das térmicas começou a subir. E de lá para cá já aumentou 63%. A grande questão é que as termoelétricas conseguem dar uma resposta mais rápida em termos de distribuição de energia. Mas o lado negativo é que elas são mais caras e também mais poluentes. A energia gerada pelas termoelétricas é mais cara por causa do custo dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, o gás natural. E vale destacar que, com o conflito no Oriente Médio, os derivados do petróleo subiram de preço. A ANEEL, no entanto, pontua seu diálogo constante com o Ministério de Minas e Energia, distribuidoras e autoridades locais para estabelecer protocolos visando melhorar a resposta a eventos climáticos extremos. O objetivo é aprimorar os planos de prevenção e redução de danos diante dessas situações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje por condenar mais 5 réus envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília. Moraes propôs que eles sejam condenados a penas de 17 anos de prisão em regime inicial fechado.
Alexandre de Moraes também exigiu uma indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos, um valor que poderá ser dividido entre os condenados. Os demais ministros têm até a semana que vem para votar pelo sistema virtual da Corte. Nesse formato, não há discussão e não aparecem detalhes do voto, apenas a decisão de cada magistrado. Se houver um pedido de vista, o julgamento será suspenso. Os 5 réus presos durante os ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes foram acusados pela Procuradoria-Geral da República dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Desde setembro, o STF já condenou 25 pessoas por envolvimento nos atos extremistas, com penas que variam de 14 a 17 anos. Vamos falar de economia. Nos Estados Unidos, a inflação caiu em outubro após vários meses de aceleração. Uma boa notícia para o governo de Joe Biden há um ano da eleição presidencial, para o Banco Central americano e para os mercados. O índice de preços ao consumidor aumentou 3,2% nos 12 meses terminados em outubro, meio ponto percentual a menos que a taxa anual registrada em setembro. A inflação se manteve inalterada no comparativo mensal de outubro em relação a setembro. Tanto os números anuais quanto mensais vieram abaixo do esperado pelo mercado. Embora a redução de preço da gasolina tenha sido o principal responsável pela moderação nos preços ao consumidor, a queda foi parcialmente compensada pela contínua alta no setor de habitação, informou o Departamento de Trabalho. O núcleo da inflação, que exclui as variações de preços da alimentação e energia, também teve uma redução importante, para seu nível mais baixo em 2 anos. Os dados sobre a inflação foram bem recebidos pelo mercado financeiro. Os principais índices de ações em Nova York tiveram alta. Os preços dispararam depois da pandemia nos Estados Unidos, em sua maior alta em 40 anos em junho do ano passado, a 9,1%. Os republicanos acusaram o governo do presidente Joe Biden de alimentar a disparada de preços com seus bilionários planos de reativação e pacotes de ajuda, que injetaram trilhões de dólares na economia. Na Argentina, a expectativa é grande para a revelação de quem irá assumir a liderança do país, com inflação na casa dos 143%. O segundo turno da eleição da Argentina acontece no próximo domingo e será disputado entre o governista Sérgio Massa e o libertário Javier Milei. As pesquisas indicam um cenário de empate técnico. A eleição presidencial 2023 da Argentina se aproxima do fim. O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, da coalizão La Libertad Avanza, voltou a levantar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral argentino na quinta-feira, o último dia de campanha no país. A equipe do oposicionista anunciou medidas antifraude e criticou 2 aspectos das eleições. Sem apresentar provas, os ultraliberais acusaram uma empresa espanhola que ajuda na contagem dos votos de ser amiga de Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. Sánchez é socialista e declarou apoio à candidatura de Sérgio Massa, ministro da Economia da Argentina e representante da coalizão governista União por la Pátria. A campanha de Milei ainda questionou o trabalho dos policiais que acompanham as urnas até os centros de contagem de voto. As falas foram rechaçadas por Massa. Independentemente de quem for eleito, o novo presidente argentino terá muitos desafios para enfrentar, como a inflação, que atingiu 143% ao ano, e a pobreza, que assola mais de 40% da população. A partir das 8 horas da manhã desta sexta-feira, a campanha eleitoral está proibida na Argentina. Há expectativa de que as redes sociais continuem repletas de vídeos, fotos e textos sobre os 2 candidatos. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.